Revisão. Tópico 1. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples ela é utilizada para descobrir um valor desconhecido quando você já tem 3 valores conhecidos. Ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, que a gente vai intitular de quê? Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Beleza? Vamos lá. Diretamente proporcional, você conhece 3 valores: A, B, C, e não conhece o último. Então você quer descobrir o valor de X. Se for diretamente proporcional, você vai multiplicar cruzado, A com X e B com C. E se for inversamente proporcional? Aí você vai multiplicar reto, A com C e B com X. Vamos para o exemplo, que fica mais fácil aqui na questão. Vamos lá. Se 5 operários constroem um muro em 18 dias, quantos dias seriam necessários para 9 operários construírem o mesmo muro? Vamos lá. Quais os dados que a gente tem? Operário e dias. Se 5 operários constroem em 18 dias, 9 operários vão construir em quantos dias? Se a gente pensar, se aumentar o número de operários, diminui a quantidade de dias, né? Porque tem mais gente trabalhando, logo diminui a quantidade de dias. Como uma seta está para baixo, outra está para cima, será o quê? Inversamente proporcional. Então a gente vai multiplicar reto. Então vai ficar 18 vezes 5 é igual a 9 vezes o x. Não é isso? Pega aqui no cantinho e faz 18 vezes 5. 90. Então vamos lá. 9x é igual a 90. Logo, x será igual a quanto? 10. Então, inversamente proporcional. Vamos para o exemplo 2. Um carro percorre 360 quilômetros com 30 litros de combustível. Quantos litros seriam necessários para o carro percorrer 480? Então, quais são as informações que a gente possui? A gente possui o quê? Quilometragem e possui litros. Vamos lá. Se eu tenho 360 quilômetros, ele gasta quanto? 30 litros. E 480 quilômetros, ele gasta quantos litros? Pela lógica, se aumenta a quilometragem, aumenta a quantidade de litros. Logo, a multiplicação vai ser como? Diretamente proporcional, multiplica cruzado. Vai ficar 360 vezes o x é igual ao 480 vezes o 30. Então tá, veio aqui no cantinho, 480 vezes 30. A gente vai ter o quê? 14.400. Então vai ficar 360x é igual a 14.400. Tira o 0 com 0 e divide 1.440 dividido por 36, que é igual a 40
litros. Então, a resposta vai ser 40 litros. Vamos para a próxima. Tópico 2. Porcentagem. A porcentagem representa uma razão. O que é razão? Razão é uma divisão. Então, razão é uma divisão. Ou seja, qual é a razão de A e B? A sobre B. Razão é divisão. Beleza? Vamos continuar. Porcentagem representa uma razão com base 100. Ou seja, uma razão, uma divisão que embaixo seja 100. Utilizada para expressar partes de um todo. Pode ser usada para calcular aumentos, descontos, lucros, juros. A notação é x%, que é igual a x sobre 100. Então, eu tenho um todo, que corresponde a 100%. Ah, eu quero 20% disso daqui. Eu vou dividir por 4. Eu quero 25%. Vou dividir por 4, que é 25, 25, 25 e 25. Então, cada quadradinho desse corresponde a 25%, ou seja, 25% do todo, que o todo é 100. Beleza? Agora eu vou dar uma dica que vai resolver algumas questões, bem fácil. Essa dica é o seguinte, que 20% de 50 é igual a 50% de 20. Ou seja, tanto faz para cá como faz para cá. A resposta será a mesma. O que é 50%? 50% é a metade. Então, 50% é a metade. Então, professor, eu não sei quanto é 20% de 50. Eu não sei. Mas eu sei quanto é 50% de 20, que é metade de 20, que é 10. Então, você sabe quanto é 20% de 50, porque ele é igual a 50% de 20. Ou seja, tanto para um lado quanto para o outro, a resposta será a mesma, 10. Então, quanto é 20% de 50? 10. Quanto é 50% de 20? 10. Olha outro exemplo aqui. Eu quero saber quanto é 30% de 100. Eu não sei. Mas eu sei que 100% de 30 é igual a 30, ou seja, é o todo, é o completo. Então, 100% de 30 é 30. Então, 30% de 100 também será 30. Então, essa dica aqui a gente consegue resolver algumas questões. Vamos para os exemplos aqui embaixo. Questão 1. Uma televisão custava 1.200 e foi vendida com 15% de desconto. Qual o valor de desconto e qual o novo preço da TV? Então, 1.200 é igual a 100%. Né? Agora eu quero diminuir 15% disso. Não é? Como é que a gente diminui 15% disso? A gente vai colocar aqui, 15%. Quanto é 15%? É x. A gente pode fazer uma regra de 3, que a gente aprendeu no tópico anterior. Então, se aumenta o desconto, diminui o valor. Então, é diretamente proporcional. Então, a gente vai multiplicar cruzado. Então, para facilitar a conta, a gente corta os 2 zeros daqui e os 2 zeros daqui. E vai ficar o quê? X é igual a 12 vezes 15. X é igual a 180. Então, o valor do desconto vai ser o 180 e o novo preço vai ser 1.200 menos o 180. Entendeu, pessoal? Que vai ser 1.020. Vamos para a questão 2. Em uma sala de aula tem 40 alunos. 28 foram aprovados em matemática. Qual a porcentagem de alunos aprovados? Então, vamos lá. Se 40 é igual a 100%,
28 será quanto? É diretamente proporcional, multiplica cruzado. Corta esse zero com esse zero, vai ficar 4x é igual a 280. X é igual a 280 dividido por 4. 70. Então, 70% dos alunos foram aprovados em matemática. Agora vamos para a questão número 3. Em uma lanchonete, um sanduíche custava 50. Se o cliente pagar em dinheiro, ele recebe um desconto de 16% no preço total. Qual será o valor do desconto? Pô, professor, não sei não. 16% de R$50 está complicado. Opa, lembra da dica? Vamos lá. 50% não é a metade? Então, quanto é a metade de 16? 8. Então, o valor do desconto será 8. Porque não é igual indo e voltando 50% de 16 e 16% de 50? Então, qual é a metade de 16? 8. Qual será o valor do desconto? 8. Tá vendo que com a dica a gente consegue facilitar as contas? Vamos para o próximo tópico. Probabilidade. A probabilidade é a chance de um determinado evento ocorrer, dada pela razão entre o número de casos favoráveis e os casos possíveis. Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Ah, mas está muito complicado, professor. Deixa eu explicar aqui no exemplo, na questão que fica mais fácil de entender. Qual a probabilidade de sortear um número par em uma urna contendo os números de 1 a 10? Então tá, os casos favoráveis são quem? Os números pares. E o total é o quê? É de 1 a 10. De 1 a 10. Então são 10 possibilidades, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quais são os pares? Os pares serão o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Quantas são os casos favoráveis? Serão 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual a probabilidade? Os casos favoráveis, 5, sobre o número total de casos possíveis, 10. Então, a probabilidade será de 5 dividido por 10. Então, é 1 sobre 2, ou 0,5. Que é igual ao quê? A 50%. Lembrando que vou botar aqui, ó, 1,0 é igual a 100%. 0,5 é igual a 50%. E 0,2 vai ser quanto? 20%. E 0,25? 25%. Então, aqui 0,5 será 50%. Qual a probabilidade de acontecer? 1 sobre 2, 0,5, 50%. Depende como a questão vai querer. Vamos ver a questão 2 aqui. Ao lançar um dado cúbico e honesto, ou seja, ele não é viciado, qual a probabilidade de sair um número maior que 4? Então, o dado, que são os totais, ele pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 possibilidades. Então, o total, aqui embaixo, o total será 6. Agora, as possíveis, os casos favoráveis, qual que é? O número maior que 4. Quais são os números maior que 4? 5 e 6. Então, os possíveis, os favoráveis, serão 5 e 6. Então, serão 2 possibilidades. Então, qual a probabilidade de acontecer? Os casos favoráveis sobre os casos possíveis. 6. 1 terço. Beleza? Essa é a probabilidade de ocorrer. Vamos lá, próximo tópico.
O próximo tópico é áreas de polígonos. Esse assunto é decoreba. É você saber o que é um retângulo, o que é um quadrado, o que é um paralelogramo, o que é um triângulo, o que é um trapézio. Para facilitar, tem as figurinhas aqui embaixo. Você vai decorar a figura e decorar a fórmula. Então, é praticamente autoexplicativo. A maioria é base sobre a altura. Então, eu botei aqui em cima todos que são bases sobre a altura. É só você lembrar assim, que tudo o que está aqui em cima, retângulo, quadrado e paralelogramo, vai ser base vezes a altura. Então, aqui, ó, A é a base, H é a altura. Então, é esse vezes esse. No quadrado, é esse vezes esse. No paralelogramo, é esse vezes esse. Aqui eu boto uma observação da diferença do trapézio para o paralelogramo. O trapézio, ele tem as bases diferentes. Então, esse tamanho é diferente desse. Então, você vai usar o quê? A fórmula do trapézio. Quando forem iguais, as duas bases, ó, essa base for do mesmo tamanho dessa, é paralelogramo. Então, a fórmula é essa. Então, tomar cuidado com essa pegadinha. Então, a diferença entre o paralelogramo e o trapézio. Tá bom? Então, tudo que tiver base diferente da base de cima, vai ser aqui dividido por 2. Por exemplo, ó, aqui o triângulo. Esse tamanho aqui é diferente desse tamanho aqui, não é? Então, vai dividir por 2. No trapézio, esse tamanho aqui é diferente desse tamanho aqui. Então, vai o quê? Dividir por 2. Beleza? Aí decora as formas. Se tiver as duas bases iguais, esse tamanho igual a esse tamanho, vai ser base vezes altura. Esse tamanho vezes esse tamanho são iguais, será base vezes altura. Esse tamanho igual a esse, será o quê? Base vezes altura. Se for diferente, é base vezes altura dividido por 2. Então, esse tamanho é diferente desse, base vezes altura dividido por 2. Esse tamanho é diferente desse, é dividido por 2. Base e altura dividido por 2. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Calcule a área do triângulo cuja base mede 8 e a altura corresponde a 5. Então, esse tamanho é diferente desse, né? Então, vai ser base vezes a altura dividido por 2. Como é que eu sei que vai dividir por 2? O tamanho de baixo é diferente do tamanho de cima. Então, vai ficar 8 vezes 5, 40, dividido por 2, 20. Beleza? Se é em centímetros aqui, a resposta é centímetros quadrados. Então, a área, a resposta vai ser ao quadrado. Beleza? Vamos para a próxima. Qual a área do trapézio? Trapézio, lembrar do circo, né? Que fica pendurado lá em cima, lembra? Então, vamos lá. Qual a área do trapézio que possui a base maior 10 e a base menor 6 e a altura mede 4? Opa! A base de baixo é diferente da base de cima, ou seja, vai dividir por 2. Então, é base maior mais base menor, que é 6 vezes a altura dividido por 2. Então, corta esse com esse, sobra 2. 16 vezes 2, 32 é metro. Então, a resposta vai ser metro ao quadrado. Então, eu coloquei aqui que essas aqui são questões exemplo. Agora, é questões de prova. Vamos fazer essas duas questões de prova aqui, ó. Qual a figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas? Qual a área desse terreno? Vamos lá. A forma do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque o tamanho de baixo é diferente do tamanho de cima. Vamos substituir.
Base maior é 34, base menor é 10. A altura aí é 16. E a gente divide por 2. Corta esse com esse para ficar mais fácil. E vai ficar 44 vezes 8. Tranquilo até aí? Aí faz a multiplicação. 8 vezes 4. 32. Sobe 3. 32, 35. Tem essa resposta? 352? Tem. Lembrando que as medidas são em metro, a resposta é em metro quadrado. 352. Vamos para a próxima questão. Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir uma parede com as dimensões apresentadas na figura abaixo e que possui uma janela que ocupa 2 metros quadrados? Ou seja, essa informação é muito importante, porque no final a gente vai ter que reduzir esses 2 metros quadrados. Então, essa base é do tamanho dessa daqui de cima? Então não precisa dividir por 2. Então é base vezes a altura. Quanto é a base? 5. E a altura? 3. Então vai ser 15 metros. Mas só que é o seguinte, lembra que esse pedacinho aqui é uma janela, que tem 2 metros quadrados? Então a gente vai ter que diminuir esses 2. Então o total vai ser 13 metros quadrados. De o quê? De cerâmica de azulejo para revestir essa parede. Não esquecer de subtrair esses 2 metros quadrados, porque ninguém bota cerâmica em janela, né? É um buraco na parede. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico. Volume dos sólidos geométricos. É a medida do espaço ocupado por um sólido tridimensional. Ou seja, a gente vai ter o quê? Agora, comprimento, largura e altura. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem o quê, ó? Uma dimensão aqui, outra dimensão aqui, essa profundidade, e mais uma que é a altura aqui. Tá vendo que são 3? Então, a prova pede de cubo e bloco retangular. O que muda? No cubo, as 3 medidas serão iguais. E no bloco retangular, as 3 medidas poderão ser diferentes. Mas a conta é a mesma, porque a terceira é A vezes A vezes A. Ou seja, essa fórmula é igual a essa, que é o quê? A frente vezes a profundidade vezes a altura. Então, se pedir volume na sua prova, a fórmula é a mesma. É só multiplicar o quê? O comprimento pela largura pela altura. Se forem os 3 iguais, mais fácil. Se forem os 3 diferentes, é só multiplicar os 3 números. Vamos para o exemplo? Então, aqui não precisa decorar a fórmula. É só multiplicar o comprimento pela largura pela altura. Então, vamos lá. Questão 1. Um reservatório de água tem o formato de bloco retangular, paralelepípedo, que é esse aqui de cima aqui, com as seguintes dimensões: comprimento 2, largura 1,5 e altura 1. Qual o valor do volume total do reservatório? Então é só multiplicar os 3 números. 2 vezes 1,5 vezes 1. Então, 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5 não é igual a 3. E 3 vezes 1 é 3. Então, a resposta será 3. Como está em metro, em volume é o quê? Cúbico. É cúbico, é 3. Então, área é metro ao quadrado, centímetro quadrado. Volume serão metro cúbico, centímetro cúbico. Professor, como é que eu vou saber? Se tiver 3 aqui, ó, será cúbico. Na área não eram 2, base e altura? Então, se for 2, é quadrado. Se for 3, é cúbico.
Beleza? Então, essa questão aqui, fácil, né? Vamos para a próxima. Questão 2. Uma caixa cúbica possui 3 arestas. O que é aresta? É isso daqui, esse azinho aqui, ó. Se é aresta, são todas iguais, que medem 40 centímetros. Opa, está em centímetro esse. Qual o volume da caixa? Então, se são 3, será a resposta em metro cúbico, porque são 3. Comprimento, largura e altura. Então, ele tem 40 de aresta. Então, vai ser 40 vezes 40 vezes 40. Então, vamos lá. 40 vezes 40, 16. Vezes 40, 24, 2, 4, 6. Então, será 64.000 centímetros cúbicos a resposta. Beleza? Tranquilo? Agora eu botei aqui questões de prova, né? Aquilo ali foram questões de exemplo, agora são questões de prova, né? Vamos lá. Agora, determine o valor do sólido abaixo. É só multiplicar os 3 valores. 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Quanto que vai ser? Vamos lá. 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25, 2, 10, 12. 10, 1, 4, 5. 5, 2, 6. Tem 2 depois da vírgula, 6,25. Vezes 2,5. 25, 2, 10, 12, vai 1, 30, 31. 10, 5, 12. Faz a continha. 3 depois da vírgula. Então, a resposta vai ser 15,625 centímetros cúbicos, porque são 3 medidas. Então, e a última questão aqui? Calcule o volume em metro cúbico da lata de tinta abaixo. Ah, mas os valores são diferentes, mas a fórmula é a mesma. Vai ser 20 vezes 30 vezes 40. Está em centímetro, então a resposta vai ser o quê? Centímetros cúbicos. Então, vamos lá. 30 vezes 40, 0,012. Vezes o 20, 0,0042. Então, a resposta vai ser o quê? 24.000 centímetros cúbicos, porque tem 3 medidas.